Olá amigos, muito bom dia. Vamos aqui ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 11 de junho. Ibovespa apresentando uma forte queda no pregão de hoje, 3,06%, a perda significativa do suporte lá dos 52.400, sendo confirmada que nessas semanas, desde a semana passada, que fechou abaixo, a semana anterior já foi o primeiro indício de ter um movimento do gráfico semanal. E aí foi sendo confirmado no decorrer desta semana, queda intensa, já abaixo dos 50 mil pontos, que é um nível de suporte válido aí até o encerramento desse pregão e também da semana, e abaixo disso 48 mil pontos. Por enquanto, olhando para um gráfico intraday do Ibovespa, nenhum sinal mais relevante de repique de alta ainda. Olhando agora para PETR4, no pregão de hoje, apresentando queda de 2,81%, mantendo sua sinalização mais forte de queda, dentro do que a gente já vinha falando nas últimas análises. No intraday, para fazer venda, teria que ter alguma correção desse movimento aqui, nem que seja uma correção lateral para depois perder a mínima, para fazer algum day trade, ou seja, venda descoberta. Mas, por enquanto, ainda também não geraria de imediato esse day trade na PETR4. A Vale 5, no pregão de hoje, apresenta queda de 2,38%, abriu com gap de baixo, depois de ter montado ontem um pivô de baixo. Também vem caminhando para um suporte que é um pouco mais importante na faixa dos R$ 27,00. A única alternativa de venda, tanto em Petro, só que com risco muito maior, tanto em Petro quanto na Vale, é vender a perda da mínima da primeira hora de pregão e botar o stop acima da máxima da primeira hora de pregão, seria uma alternativa. A outra situação, com a cautela um pouco maior, depois desse movimento de baixa, aguarda uma lateralização de no mínimo aqui uns 5 candles no gráfico de 15 minutos, depois perdendo a mínima, chance de vender e botar o stop aqui embaixo. Seria essa a alternativa em cima de Petro e Vale. Agora destacando alguns papéis, primeiramente BISA3, que bateu no objetivo da nossa venda, logo na abertura do pregão. A venda foi feita na semana passada, isto é, na sexta-feira, no início da tarde, 1,72, com stop em 85, atingiu aqui o objetivo, uma operação em torno de 7,6%, e no pregão de hoje vai caindo ainda 5,59%. PDGR3 também no pregão de ontem atingiu o objetivo da venda, em R$ 2,18, uma venda realizada ali no pregão do dia 5, dia 6, e em 2,33, stop em 2,48, uma venda em torno de 6,4%, também atingiu o objetivo da operação. Foram vendas realizadas em cima de ativos que estão em tendência de baixa em todos os prazos operacionais, enfim, operar a favor da tendência. Destacando alguns papéis, nós temos aqui primeiramente Lojas Renner, LRN3. Temos um ativo que está com queda de 2,2%, queda expressiva em cima de uma região de suporte. A ação que gerou um rompimento lá do seu topo histórico, depois de várias semanas de alta, está devolvendo tudo que tinha subido. E esse é um dos ativos que vinha com uma configuração mais interessante de médio a longo prazo. Imagine os demais que não tinham essa configuração tão interessante. Reverteu totalmente, chegando em cima do suporte. Movimento prolongado de baixa, simetria em relação ao movimento anterior, só que mais forte a queda, com possibilidade de gerar algum repique de alta. Ainda não tenho essa sinalização de início de repique de alta pelo gráfico intraday, mas é um ponto para se acompanhar, olhar ali de perto para verificar a chance de ter algum movimento aqui de alta, um repique de alta dessa forte queda aqui da máxima para a mínima, mais ou menos ali uns 15%, em torno de 10 pregões. BRPR3, que nesse momento está em tendência de baixa de médio prazo, também de curto prazo. Se olharmos para o gráfico mensal da BRPR3, ampliar aqui o gráfico mensal, trazer essa linha para cá, a gente observa que a ação já vai invadindo uma região ali de suporte, na faixa de 18,77 até um pouco mais abaixo, uns pontos mais tocados na faixa de 18,28. Então o ativo no mês vai tendo uma desvalorização de 13,76%, ampliando o que eu mencionei, a tendência de baixa de médio prazo. Voltando aqui para olhar para o gráfico diário, ativo com a situação de movimento de baixa de curto prazo mais esticado, quase 20% de desvalorização, chegando nesse nível de suporte, também não tem nenhuma situação que apresente aqui reversão dessa queda ainda.
por mais que esticado que esteja. Eu prefiro aguardar alguma situação que apresente algum sinal mínimo ali pelo intraday de reversão desse movimento atual de baixo para um movimento de alta, do que simplesmente comprar porque está caindo bastante, comprar e vou aguardar a subida desse papel. Então não seria esse caso em cima de BRPR3. Enfim, mais um ativo que está em cima do suporte importante, só que com um cenário mais deteriorado do que um cenário pior do que a da Lojas Renner. E a TOTS 3, que pelo prazo maior, se a gente olhar aqui mensal, também tem um cenário um pouco superior, até parecido com o cenário que está agora da BRPR3, uma tendência de baixo de médio prazo, chegando em um suporte de topo anterior do gráfico mensal, região ali dos R$ 33,00, depois de um longo movimento de baixa, aqui também perto dos 19 a 20% de queda, assim como BRPR3, mas também sem nenhuma sinalização ainda, se olharmos para o gráfico intraday, gráfico 60 minutos, sem nenhuma sinalização de perda de força desse movimento de queda. Enfim, fazendo mínimas inferiores ao pregão anterior, máximas e mínimas descendentes, então por enquanto bem controlada pelos vendedores. Outra ação, destaquei aqui 3 ações que estão em cima de suportes relativamente importantes, que podem trazer repique de alta após esse forte movimento de baixa de curto prazo, mas precisaria de ter alguma situação, alguma sinalização mais forte de subida, de recuperação, de perda de força na queda pelo gráfico no mínimo ali intraday e consequentemente juntando isso a uma superação de máxima de um pregão anterior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, tenham um excelente dia. Muito obrigado pelo acesso diário ao site da Altovera.com e até a nossa próxima videoanálise.